No Brasil, apenas o governo e sua elite podem explorar serviços de aposta. A verdade é que ninguém nega que, atualmente, o país enfrenta um problema sério quando o assunto são apostas no meio digital. Mas será que o Estado, que não conseguiu resolver nenhum outro problema sério nesse país, é a melhor opção para resolver este? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Ancap Raiz, escrito por ninguém mais tanca esse país, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. A Justiça de Santa Catarina condenou uma plataforma de apostas online a devolver R$217 mil perdidos por um apostador, além de pagar R$10 mil por danos morais. A decisão, assinada pelo juiz da primeira vara civil de Tubarão, Paulo da Silva Filho, impôs ainda juros e correção monetária sobre o valor perdido, reconhecendo que o apostador havia desenvolvido comportamento compulsivo. O indivíduo em questão, que não teve a identidade revelada, apostou mais de R$217 mil entre junho de 2024 e fevereiro de 2025, contraindo empréstimos com amigos e estourando o cartão de crédito durante o processo. A empresa responsável pelo jogo, a Responsa Gaming, foi acusada de falhar na adoção de mecanismos de proteção, agir com negligência em relação às regras de jogo responsável e ignorar o risco previsível do vício. Mais do que uma falha técnica, a sentença tratou o caso como um problema de manipulação comportamental. Bônus de entrada, apelos emocionais, publicidade incessante e promessas de vitória foram apontados como estímulos projetados para manter o jogador preso à tela. Nas palavras do magistrado, o problema não era apenas a perda financeira, mas a ausência de barreiras eficazes, limites inexistentes que deveriam impedir que jogadores exaurissem seus recursos com apostas. A decisão judicial foi clara ao responsabilizar empresas digitais que se comportam na prática como cassinos. O caso pode abrir um precedente, criando um ponto de inflexão jurídico no país, embora ainda não se saiba se a empresa irá recorrer, nem quanto dinheiro perdido será de fato devolvido. Mas o que está em julgamento não é apenas uma plataforma de apostas. Trata-se de um modelo inteiro de entretenimento digital que se mistura com dependência, economia e política. O vício em jogos, conhecido como ludotopia ou transtorno do jogo compulsivo, é um fenômeno amplamente estudado. Apesar de ser um vício comportamental, ele ativa as mesmas áreas cerebrais estimuladas por uma dose de cocaína. Ganhar um jogo, mesmo que virtual, é suficiente para ativar o circuito dopaminérgico de recompensa, o mesmo que leva o dependente químico a voltar a usar, mesmo conhecendo as consequências. O jogador patológico não é apenas alguém que gosta de apostar, é alguém que não consegue parar. Ele pensa no jogo quando não está jogando, promete a si mesmo que será a última vez, sente culpa, ansiedade e irritação. Mas volta, de novo e de novo. Alguns especialistas o classificam como compulsivo, outros como obsessivo, outros ainda como adicto. Pouco importa o rótulo, o cérebro reage como se o prazer fosse uma dívida que precisa ser quitada com mais prazer. Do ponto de vista neuroquímico, pesquisas mostram que jogadores patológicos apresentam níveis mais baixos de noradrenalina, que reduz a capacidade de sentir excitação normal. O corpo se acostuma ao estímulo e passa a exigir doses cada vez maiores de risco para produzir o mesmo alívio. É a clássica espiral da dependência, aplicada a cliques, bônus e giros de roleta digital. Surge então o dilema que atormenta juízes, legisladores e economistas. Como legislar sobre o vício? Onde termina a responsabilidade da empresa e onde começa a do indivíduo? Essa fronteira é nebulosa porque o jogo é uma atividade ambígua, voluntária, mas estimulada, prazerosa, mas projetada para durar. No ambiente digital, a situação se agrava. Operadores de apostas atuam em múltiplos países, muitas vezes sediados em paraísos fiscais, o que torna quase impossível aplicar leis nacionais. Reguladores de vários países já foram acusados de colaborar com as próprias empresas que deveriam fiscalizar, ajudando a escrever regras convenientes. O resultado é um sistema regulatório que se propõe a vigiar, mas dorme na mesma cama que o setor que deveria controlar. O próprio design das plataformas cria produtos mais intensivos, rápidos e emocionalmente envolventes. A publicidade é onipresente: banners, influenciadores, vídeos e posts. As regras tentam impedir a exposição de jovens, mas a internet é um campo minado de brechas. Mesmo onde há leis, o cumprimento é parcial, a fiscalização é frágil e as punições tímidas. Muitas legislações adotam expressões como jogo responsável ou higiene do jogo, mas não traduzem na prática o que significa comportamento compulsivo. Como transformar um fenômeno neuropsicológico complexo em limite de depósito ou mensagem de alerta? É como tentar curar uma febre com um termômetro. Estudos internacionais mostram que não há consenso sobre o que realmente funciona. Alguns países impõem limites de apostas, outros exigem mensagens de advertência, alguns permitem autoexclusão voluntária, outros restringem a publicidade, poucos obtêm resultados duradouros. A sensação geral é a de tentar tapar o sol com a peneira. No fundo, o maior desafio está na diversidade de perfis de jogadores, ao apostador de alto poder aquisitivo, que gasta fortunas com plena consciência e sem prejuízo relevante,
Há o jogador problemático, que exagera mas ainda mantém o controle. E há o ludopata, o dependente que perde tudo, mente, se endivida e se destrói. Essas categorias existem na psiquiatria, mas o direito e a política não têm a precisão de um diagnóstico clínico. As leis trabalham com critérios binários, permitido ou proibido, lícito ou ilícito. A realidade humana raramente cabe nesses rótulos. Legislar sobre o jogo compulsivo, portanto, é tentar capturar por meio de fórmulas legais algo que habita na fronteira entre o livre-arbítrio e o transtorno. A incerteza científica e a velocidade da tecnologia formam um terreno movediço onde toda norma nasce velha. Se o cenário regulatório internacional já é confuso, o brasileiro eleva essa aposta. Quando o governo decidiu regulamentar as apostas online, agiu com pressa e fome de arrecadação. Precisava fechar as contas de 2024 e viu nas bets uma mina de ouro tributária. O resultado foram brechas legais gigantescas. Casas de apostas floresceram em sites, aplicativos e redes sociais sem controle efetivo. As regras sobre a origem do dinheiro eram vagas, as exigências de compliance frouxas. Em pouco tempo, o setor foi infiltrado por práticas ilícitas conduzidas por facções do tráfico, como lavagem de dinheiro, uso de contas laranja, manipulação de resultados e fraudes em jogos. O jogo online permite pulverizar grandes somas em milhares de apostas pequenas, praticamente impossíveis de rastrear individualmente. Quando uma dessas contas vence, o dinheiro surge como lucro legítimo. Criminosos compravam dados de pessoas pobres, às vezes oferecendo migalhas por um CPF, e abriam contas em nome delas. Essas identidades funcionavam como escudos para movimentar recursos de origem ilícita. O Estado, lento e desorganizado, não conseguiu reagir. Bancos, reguladores e órgãos de fiscalização atuavam de forma fragmentada, sem integração de dados, permitindo que contas suspeitas permanecessem ativas por meses. Tudo isso era previsível. Ainda assim, a regulamentação foi feita como se o país não tivesse histórico com o jogo do bicho, bingo e caça-níqueis. Em sua ânsia arrecadatória, o Estado tratou o vício como oportunidade fiscal e, ao tentar proteger o jogador, acabou sentando-se à mesa com o crime organizado. O caso brasileiro remete à famosa Lei Seca americana. Movido por ideais moralistas, o governo dos Estados Unidos proibiu a fabricação, venda, posse e consumo de bebidas alcoólicas. O resultado foi o fortalecimento do crime organizado, que passou a controlar a venda clandestina de álcool. As pessoas continuaram consumindo, independentemente da vontade política. O novo mercado ilegal, operando nas sombras, escapava ao escrutínio público e resultou na circulação de bebidas de baixa qualidade. Se há uma saída, ela não está em mais leis, mas em melhores escolhas. Em uma sociedade libertária, a solução começa evitando o erro conceitual que alimenta todo o problema: confundir risco voluntário, comportamento problemático e transtorno clínico. O risco voluntário é do apostador racional, que sabe o que faz e aceita as probabilidades. O comportamento problemático é de quem perde a medida, mas ainda mantém algum freio. O transtorno clínico é o da ludopatia, quando a vontade já não obedece à razão. O Estado insiste em tratar os três como se fossem a mesma coisa. O mercado, por outro lado, pode diferenciá-los com mais precisão, pois opera com incentivos e não com moral. Tudo começa com responsabilidade contratual e não com proibição. Plataformas deveriam operar com contratos transparentes, nos quais o usuário escolhe de forma consciente e antecipada seus próprios limites de depósito, perda e tempo. Pode definir bloqueios temporários, pausas automáticas e até declarar formalmente que não deseja reembolso por perdas voluntárias. Isso cria previsibilidade jurídica e reduz a necessidade de judicialização. Outro passo é a autoexclusão voluntária como serviço privado, não como imposição estatal. Bancos, carteiras digitais e operadores de apostas poderiam oferecer listas de bloqueios personalizadas, acionadas pelo próprio indivíduo ou por pessoas previamente autorizadas em contratos, familiares, terapeutas ou gestores financeiros. O essencial é que a restrição seja delegada e não imposta. Trata-se de liberdade com responsabilidade e não de tutela coercitiva. Em vez do governo criar selos de jogo responsável, o mercado poderia desenvolver certificações privadas. Agências independentes, como ocorre com auditorias financeiras ou padrões ISO, avaliariam plataformas segundo critérios como transparência, prevenção de vícios, reputação e política de dados. Isso incentivaria empresas a se adequar e usar o selo como elemento de credibilidade. O consumidor escolheria onde jogar, conhecendo o nível de risco e segurança. A reputação nesse contexto é um regulador mais eficiente que a lei. Por fim, há uma proposta pouco debatida: seguros comportamentais voluntários. Imagine que o jogador contrata um seguro para si mesmo. Ele paga uma mensalidade e, se ultrapassar seus limites de perda, o seguro cobre parte do prejuízo, mas bloqueia automaticamente sua conta. O vício deixa de ser um abismo e passa a ser um risco calculável. Essas soluções devolvem o problema ao verdadeiro dono, o indivíduo. O que destrói o apostador não é o jogo em si, mas a ilusão de controle, seja da sorte, seja da ideia de que o governo o socorrerá quando perder.
Elas permitem que cada pessoa defina quanto quer de liberdade e quanto aceita de proteção. O Estado não precisa decidir quem é vítima depois da perda, basta permitir que cada um desenhe de antemão suas próprias travas. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!